Isso é milagre. Por quê? Isso aqui é milagre? Não. Mas se eu tivesse essa mão mirrada e eu pegasse isso aqui, seria um milagre? Seria um milagre. E tudo que nós estávamos precisando era do milagre. E eu acredito em milagres. Porque o meu Deus, Ele opera milagres. Sabe, irmãos, eu falava, Senhor, quantos dias de trevas, mas ao mesmo tempo, quantos dias de luz. Tinha dia que eu falava, meu Deus, que dia de treva. E aí eu me lembrava do Senhor, mas também é um dia de luz. Sabe, irmãos, no meio daquela angústia toda, já vou entrar aqui na palavra, no meio daquela angústia toda, tinha dia que eu não aguentava mais, porque eu ficava, depois que eu fui para lá para ficar com ele, eu fiquei lá 11 dias com ele, menos uma noite, porque o pastor Júlio ficou para outra casa, tomar um banho, lavar minha cabeça, e dormi uma noite, porque no hospital a gente se dorme. E às vezes, eu sentava assim, eu botava a mão assim, tão cansada fisicamente, que eu tinha que ficar em pé do lado da cama, praticamente 24 horas, porque ele estava numa agitação, umas coisas, irmãos, tinha que amarrar ele. Para ele não ficar amarrado, eu ficava do lado dele, para eu segurar, ele ficava com a mão presa, e eu segurava a outra para ele poder coçar a cabeça, passar a mão no corpo, onde ele quisesse, porque senão ele ia arrancar tudo que ficava nele, não podia. Porque senão ele se arrebentava, de tanto que ele se batia, eu não sei, ele se arrebentava na cama. Eu catava tudo quando era cobertor daquele hospital, para secar ele todinho, para ele não se machucar. E eu ficava do lado dele em pé. Depois eu recebi até um elogio, que tinha uma pessoa me observando ali dentro, nós passamos 1000 quartos, vários quartos, mas junto daqueles quartos, tinha um homem ali me observando, como que eu cuidava bem do meu marido. E ele disse para mim, ou ele é um homem muito bom, ou você é uma mulher muito boa. Eu falei os dois. Aleluia! A gente é muito unido. Nós, eu, meus filhos e ele, nós somos muito unidos. Nós ficamos 24 horas juntos, tudo junto, sempre junto, nós somos tudo junto. Até para tomar um sorvete, só vai todo mundo junto, todo mundo junto. A gente é junto. A gente é muito unido. Inclusive meus filhos, às vezes eles vão tomar um sorvete, eu falo, eu tô cansada, eu não vou, então ninguém vai. Eu tenho que ir. Então a gente, 4, como que nós ali, eu, meus filhos ali, né, os filhos fora também, como que nós iríamos viver sem o pai na casa? E eu ficava em pé. Tinha hora que eu estava tão cansada, que eu fechava meu olho, sentava assim, fechava meu olho, e aí eu via um anjo do meu lado. Aleluia! E aí ele passava a mão no meu cabelo assim. Eita, glória, aleluia! E passava a mão no meu cabelo. Aí eu abria o olho, olhava e não via, né? Aí daí a pouco eu estava muito cansada, eu fechava o olho de novo, aí vinha o anjo e passava a mão assim no meu cabelo. Lembra quando Jesus estava no deserto? Que vieram os anjos se confortaram Jesus? Eu me lembrei disso. Aleluia! E eu falei, Senhor, enviou um anjo para me confortar. Eu creio! E o anjo ficava me confortando. Não era um anjo grandão, não. Porque aquele anjo não era para matar o inimigo. Era um anjo, assim, como fosse uma criancinha. Ele estava ali para me confortar. Ele não estava ali para confrontar, não estava ali para guerrear. Ele estava ali para me consolar. Aleluia, E o Deus! Senhor cuidava tanto de mim, irmãos. Tanto de mim, tanto de mim. Tanto que até as minhas vestes o Senhor proveu. Todo frio que aqui em Curitiba estava rachando de frio. E um dia eu falei assim, antes de ir para lá, para ficar no hospital, eu falei, Senhor, se o Senhor é comigo, o Senhor vai me dar um sinal na mente. O Senhor vai usar alguém para me dar uma blusa de frio, porque eu estou sentindo muito frio. Eu tenho roupa de frio, mas eu lavo e fico sem. Aí a irmã chegou lá, com 2 casaquinhos, quente. Esse aqui tem hora que, se não estiver fazendo frio mesmo, eu não aguento ficar. Dentro de casa eu tiro. E eu falei, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Irmãos, Deus foi operando de uma maneira tão grandiosa em tudo. Provendo o meu aluguel, R$ 1.250.
que ele ainda, irmãos, é um preço razoável, porque o apartamento que eu moro vale mais, porque Deus é fiel. Aleluia. 2 meses nós estamos aqui. Os 2 meses são pagos aluguéis. Porque o Senhor usou vocês para me ofertar. Minha conta de energia está paga. Aleluia. A internet para meus filhos poderem estar sempre comunicando com a gente está paga. Na minha casa tem pão. Fala com uma viúva, tem pão e tem azeite. Meus filhos não estão passando necessidade em casa. Aleluia. Porque vocês estão nos ajudando na oferta voluntária. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é vivo e Ele cuida. Irmãos, pode quem quiser profetizar morte, mas Jesus profetiza a vida. É vida. Aleluia. Quem está aí com a palavra, abre na Salmo 124. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele é poderoso. Se você confiar no Senhor, o médico pode falar, vai cortar a perna fora. Você vai falar, não, não vai. Porque eu não vou sair daqui para dançar forró. Eu vou sair daqui, eu vou dobrar o joelho, eu vou orar. Aleluia. Eu vou caminhar para a casa do Senhor. Se alguém falar assim, não tem jeito, vai morrer. Eu falo, não, não vai morrer, porque Jesus profetizou vida. E eu falo, Senhor, não foi isso que o Senhor me prometeu. O Senhor prometeu vida. Salmo 124. Pode ler? Versículo 7, 8. Pode ler então, leia para mim. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Glória a Deus. Aleluia! Eu amo esse versículo. Eu já fiz campanha em cima desse versículo. Já fiz campanha na igreja quando eu dirigia, assim, trabalho de libertação. Em cima desse versículo. O laço quebrou-se e nós escapamos. Aleluia! Aleluia! Sabe por quê? Porque o nosso socorro vem em nome do Senhor. O nosso socorro vem em nome do Senhor. Irmãos, se você confiar no Senhor, Ele faz o impossível na sua vida. Se você crer, irmãos, olha, eu vou falar uma coisa. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse, eis que pus a porta diante de ti e ninguém pode fechar. E a mesma palavra em Apocalipse diz que a porta que eu fecho, ninguém abre. A porta que eu abro, ninguém pode fechar. Se o Senhor abrir uma porta para você, ninguém pode fechar. E eu já vivi isso várias vezes na minha vida. Sabe, irmãos? Nós temos que crer no que está escrito aqui. Não é que o diabo fala, o que o homem fala, o que o médico fala. O médico sabe, mas ele não é o concretizador dos milagres. Sabe, irmãos? Quando foi chegando para ele ter alta, começou a guerra, foi aumentando. Porque eu ia orando e o Senhor ia operando. Eu ia orando e o Senhor ia operando. Mas quando foi chegando no final, foi afunilando assim, de tal maneira que eu tinha que clamar. E eu estava dentro do quarto do hospital, e ali dentro nós estávamos em 8 pacientes cada quarto. Era quase uma cama em cima da outra. Louvado seja o nome do Senhor. E ali no cansaço, ali naquele sofrimento, cama toda embolada, aí o Senhor fez algo. Sabia que algumas coisas ruins que nos acontecem é para o nosso bem? O pastor pegou uma bactéria. Não foi na cirurgia, foi nada. Uma bactéria que a gente tinha que ficar isolado. E aí eles colocaram todo assim, porque não é todo, esqueci o nome que fala. Colocaram, vou falar todo, colocaram assim. Biombo. Um biombo. Para a gente ficar isolado. E aquele biombo, quando eu vi colocar aquele biombo pra gente, eu já sabia que era isolamento para nós, porque não tinha quarto de isolamento. Eu fiquei feliz, porque aí eu tive mais espaço, eu tive mais privacidade, eu podia ficar melhor cuidando do meu marido ali. Então o Senhor deixou que essa bactéria entrasse no corpo dele, que não ia causar dano nenhum, como não causou. É uma bactéria que você saindo de lá já mata a bactéria. É uma bactéria hospitalar
que só quem está com baixa imunidade que talvez pode ficar mais doente, alguma coisa. Nós ficamos tipo que isolados e nós ficamos melhor do que estávamos. Aleluia! Sabe, Deus foi cuidando. E Deus foi cuidando. E quando foi chegando, vou contar tudo, que é muita coisa. É muito milagre. Aleluia! Sabe, irmãos, eu quero que você creia no teu milagre. Se for no seu casamento, se for na vida do seu filho, não se preocupa. Quanto mais fundo, quanto mais baixo o filho descer, mais exaltado é o seu nome do Senhor. Um dia eu ouvi uma história dizendo assim, que quando a pessoa cai num poço, ele só vai conseguir subir de volta quando ele chegar no fundo do poço. E se teu filho está no fundo do poço, é agora que ele vai subir. Aleluia! Porque enquanto estiver caindo, não tem como subir. Mas quando chegar no fundo do poço, vai arrumar um jeito e você vai subir, seu filho vai subir. E tinha um exame para o meu marido fazer. Antes de ter alta, ele tinha que fazer aquele exame. Ele ficou em jejum. Não, aí passaram para outro dia. Quando foi no outro dia, começaram a levar para o final do dia. E eles não iam fazer esse exame nele. Eu precisava daquele exame para ir embora. E aí eu comecei a falar em voz alta dentro daquele quarto. Hoje é o dia da nossa vitória. Hoje é o dia da nossa vitória. E meu companheiro agitado, porque ele perdeu a consciência. Ele estava como uma criança. Ele não conseguia entender a gravidade das coisas. E aí eu ia falando, hoje é o dia da nossa vitória. Hoje é o dia, eu falava alto, irmãos. E eu ajoelhava naquele quarto e ia lotado, né? 8 pacientes com o meu companheiro, fora acompanhante. E aí eu falei, hoje é o dia da nossa vitória. Hoje é o dia da nossa vitória. Hoje é o dia da nossa vitória, eu falava. E aí eu saí daquele corredor e as enfermeiras, irmãos, elas tentavam me ajudar. Eu tinha uma atenção das enfermeiras, eu tinha atenção dos pacientes, eu tinha atenção das pessoas ali dentro. Eles me olhavam diferente. Era algo muito extraordinário. Da maneira que olhavam para ele, olhavam para mim, da maneira que eu agia, da maneira que eu fazia. E aí eu fui até a enfermeira e falei, cadê o doutor? Cadê o técnico? De enfermagem? Aí ela falou assim, olha, ele está ali. Eu falei, será que a gente vai conseguir hoje esse exame? Ela falou assim, eu não sei. Ele já ligou para lá, ele já mandou mensagem para lá. Eu peguei e falei assim, onde que ele está? Aí ela me falou, eu fui até lá. E aí eu comecei a falar com ele. E comecei a falar com ele. Quando eu comecei, esse exame é feito lá no centro cirúrgico. Tem que ter anestesia e tudo. E aí eu peguei e comecei a falar com ele. De repente eu falei para ele, moço, eu falei para ele, se teu filho de 5 anos, nem sei se ele tem filho, estivesse muito doente, e você precisasse de um exame dele, e teu filho não estivesse entendendo nada, porque ele só tem 5 anos. Assim está o meu marido, ele não entende a gravidade das coisas. Eu falo com ele, ele não entende. É como uma criança falando com ele, que sobe no alto e você fala para ele, desce daí que você vai cair. Ele sabe que ele vai cair, mas ele fica porque ele não sabe a gravidade do tombo. E quando eu comecei a falar, ele começou a digitar no celular, mandando para o centro cirúrgico. E eu falava para ele, ele digitava. Tudo que eu falava, ele ia digitando. Mandando para o centro cirúrgico. Daí ele falou assim, olha, daqui 20 minutos, daqui 15 a 20 minutos, você volta aqui. E eu cheguei no quarto e falei, Senhor, nem 20, nem 15, nem 5, nem eu, nem ele. 10 minutos. Daqui 10 minutos ele vai me chamar. Daí 10 minutos ele me chamou. Aleluia! Aleluia! Sabe por quê, irmãos? Porque o laço quebrou. Glória e a nós Deus! escapamos. Então eu quero que nessa noite você entenda de uma vez por todas que o teu Deus não é desse tamanho. O teu Deus, ele é maior que o mundo. Nem o céu dos céus pode conter o Senhor. O Senhor não olha para cima, porque até o céu está abaixo dele. Aleluia! E aí, ele ia para uma sala de espera. Eu falei, não vai. Ele não pode ir para o quarto perto. Ele tem que ir para o centro cirúrgico.
foi encaminhado para o centro cirúrgico. Na hora de ir para o centro cirúrgico, eu falei, eu vou com ele. Ele disse, você não vai, você vai ficar aqui. Eu falei, eu vou. Eu vou com ele. Sabe por que eu vou? Porque ele tem que ter cuidado, porque senão ele vai se machucar. E aí falaram, então você vai, mas você não pode entrar. Eu falei, eu vou entrar. Nem seja só na porta, mas eu vou. E eu fui. Irmãos, se você, a palavra do Senhor diz que aquilo que você orar crendo, você vai receber. E quando chegou lá naquele centro cirúrgico, eu falei diretamente com aquele que ia cuidar dele, que ia levar ele lá para dentro e que ia cuidar de tudo. Eu falei, olha, ele quer tirar tudo isso aí. Se não cuidar dele, ele vai se machucar. Aí ele falou para mim assim, não se preocupa, porque na hora que ele passar aqui, ele já vai receber o medicamento. Ele vai dormir. E daqui 1h30 a 2 horas, você pode esperar ele lá do outro lado. Eu peguei, fui pro outro lado. Aí eu tinha que pegar as coisas. Falei assim, não, quando meu marido chegar, eu já vou estar aqui com as coisas. Ele vai ficar 1 minuto sozinho. E eu fui lá embaixo, peguei, irmãos, eu carreguei tanta coisa, porque tinha minhas coisas, tinha as coisas dele. Então eu não aguentei, distância longe, fui lá, peguei e fiquei lá. Porque quando você crê, você tem que tomar uma atitude de que você crê. E ali, quando as pessoas saíram do centro cirúrgico, ficava ali perdido pelo corredor. E aí, esperando o acompanhante aparecer, e eu fiquei ali orando. E ali orando, aí chegou comida, você pensa que eu fiquei, ai, não vou comer, vai comigo. Imagina esse esqueletinho magrinho, você comer? Comi comida horrível, estava lá no hospital que eu não gostei. Comi para não morrer de fome. A hora que, daí a pouco, irmãos, 1h30, não foi 2 horas. Passa ele, e eu peguei com a minha mão, saí correndo e fui e fiquei do lado dele. Sabe, irmãos, Deus, ele é fiel. Ele não ia fazer aquele exame, nem aquele dia, nem o outro dia, porque ele ia ficar ali, ele ia ficar enrolando. Deus é fiel. Quando eu falei, e eu orava, e eu falei que ia ser a nossa vitória, foi a nossa vitória. Aleluia! Quando nós chegamos no quarto, que ele fez o exame, ele chegou com a sonda, aquela sonda de urina. E eu falei, Senhor, ele não vai para casa com essa sonda, porque o Senhor é o meu Deus, o Todo-Poderoso. E os médicos acreditando que ele ia embora com aquela sonda. E tinha sonda de alimentação, que ele veio, mas ó, já está sem, porque Deus é vivo. Aleluia! Para a glória do Senhor. E quando foi no outro dia, o médico veio e falou assim, olha, eu vou tirar a sonda. Se ele não urinar até amanhã, ele vai para casa de sonda. E ele falou isso, ele não vai. Não vai, porque Deus é vivo. Aleluia! Quando foi no outro dia, ele não tinha urinado. O médico chegou no quarto e falou, então eu já vou mandar o técnico de enfermagem vir aqui colocar a sonda nele de volta. E eu falei, aí o médico saiu, eu falei, não vai. E eu comecei a orar. E eu fiz um voto ao Senhor, fiz 2. Um eu já cumpri, e o outro eu vou cumprir. E eu falei, Senhor, se o Senhor me der essa vitória, eu vou mandar uma oferta missionária lá no Nordeste, que nós conhecemos. Eu vou mandar, eu preciso de receber, mas eles também precisam. E eu vou mandar essa oferta. E eu vou fazer todo ano, nem que seja só nós 2, só nós nossos filhos, um culto de graça no aniversário dele. Daí a pouco chegou o café da manhã. Nós tomamos o café da manhã. Aí ele fez igual criança, ele falou, amor, ele estava de fralda, né? Estou fazendo xixi. Parece uma coisa louca, né? Para qualquer um que está aqui, que hoje está doido para ir. Mas o problema dele era sério. Eu comecei a dar glória a Deus. E aí, os homens no quarto, que milagre foi que aconteceu agora? Qual foi o milagre? Eu falei, meu marido, Jesus curou meu marido. Ele não vai para casa de sonda. Eu falei, enfermeira, ele não vai para casa de sonda. Mas o médico já mandou colocar. Eu falei, não vai. Daí a pouco entrou
de enfermagem e falou assim, aqui que é o dizentor, não sei o que. Eu falei assim, aqui ó, não vai colocar sonda nele. Você veio para colocar sonda, né? Ah, mas o médico falou. Eu falei, agora você vai lá e fala pro médico, que parecia um anjinho, bem novinho ele, chamava ele de anjo, que meu marido não, e é assim mesmo, não vai colocar sonda. Ele vai para casa sem a sonda. Mas então eu vou falar, se você fala para ele o seguinte, que ele não vai colocar, e se depender de eu sair daqui e ter alta, só se ele colocar, então nós vamos ficar aqui e vamos ver quem cansa. Primeiro, eu ou ele? Porque você vai falar para ele que o meu marido não vai para casa de sonda. Ele vai sem. Aí ela, então eu vou falar para ele. Daí a pouco ele entra no quarto. E aí, dando alta ele. Aleluia! Ia para casa sem a sonda. Veio com a de alimentação. E nós oramos. E já saiu, tirou a sonda de alimentação. Sabe, irmãos, quando você crê, Jesus faz um milagre. Ele ia sair de lá com a sonda. E eu não sei quanto tempo que ele ia ficar. Mas quando eu clamei, irmãos, eu chorava e clamava. E todo mundo no quarto ouvia eu orando e clamando. E quando o milagre aconteceu, eles queriam saber qual foi o milagre que tinha acontecido agora. Porque eles estavam acostumados que eu orava e Jesus fazia. Aleluia! Eu orava e Jesus fazia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Agora eu quero saber, você não precisa me contar. Eu quero que você conta para Jesus agora o teu milagre que você quer. Não importa se é câncer, se é leucemia, não importa se é dor no pé, se é dor na cabeça, não importa se é uma porta de emprego que está fechada. Começa a profetizar. Hoje é a noite do meu milagre. Hoje é a noite da minha vitória. Eu vou receber porque o meu Deus, Ele é poderoso para me dar. Profetiza a vitória na sua vida. Pode alguém chegar para você, o médico falou, a enfermeira falou, mas o Senhor falou também. Que Ele faz milagre, que a porta que Ele abre, ninguém fecha, que a porta que Ele fecha, ninguém abre. Falaram para mim que eu não ia naquele centro cirúrgico, eu fui. Falaram para mim que eu não ia, eu fui. Falaram que ia ser assim, não foi. Foi do jeito que nós orávamos. E não foi só eu que orava. Sabe por que eu tive toda essa força? Porque você estava orando por mim. Muitas pessoas estavam orando por mim. Muitas pessoas que oravam por mim, oravam por Ele. Por isso que eu tive força. Sabe, irmãos? Algumas vezes a gente tem que ter fé, outras vezes nós temos que ter amor. Na vida do pastor Júlio e da irmã Ivanildes, eu não vou falar que na vida deles o maior era a fé que eles estavam me ajudando. Era o amor que estava em Coríntios. Que as três coisas mais fortes que tem é a fé, a esperança e o amor. A fé e a esperança eu não vou precisar mais quando nós estivermos com Cristo lá na glória. Porque aí tudo já se consumou. Mas o amor nós vamos ter que ter. E eles têm essa coisa que chamaram amor. Que muitos nos ajudaram, estão nos ajudando. Não foi a fé que impulsionou o pastor ir lá me levar no hospital, foi o amor. Porque ele tem fé, mas foi o amor que fez que ele me levasse lá. Porque ele precisava de fé para pegar o carro e me levar lá. Ele precisava de amor. Também meu Vanilson, me acolhendo na casa dela, precisa de fé, precisa de amor. E cada um de vocês que tem nos ajudado. Você não precisa de fé para nos ajudar, você precisa de amor. Sabe, irmãos, o amor é a maior demonstração de fé que alguém pode ter. Se uma pessoa não pratica o amor, é porque ela não tem fé. Mas se ela praticar o amor, ela já demonstra a fé dela. Assim ela fala que tem fé. O amor é a maior demonstração de fé que alguém pode ter. Louvado seja Deus. Então, irmãos, é por isso que eu quis ler essa palavra. Porque nós estávamos emaranhados, aprisionados, a enfermidade tinha nos aprisionado, a morte estava nos cercando. Todos os dias a morte chegava ali querendo levar meu marido, mas o laço quebrou-se e nós escapamos. Glória a Deus! E na sua vida não é diferente. Pode ser o que for. Ah, mas meu filho está nas drogas. O laço quebrou-se. Teu filho escapará. E seu filho escapou. Ah, meu casamento
morte. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, olha quantas horas, quanto tempo que eu estou falando. Mas se eu fosse contar testemunho mesmo, e vocês iam fazer igual Eutico, ia cair do banco, né? Eutico caiu da janela, porque ia dar sono, ia cansar, porque é muito milagre. Aleluia! Eu quero dizer para os irmãos que eu já estou acostumada com isso, milagre. Porque eu presenciei, vivi, a nossa família vive cada dia um milagre. Conforme eu já disse aqui, cada dia um milagre. E Deus, Ele tem cuidado de nós. E Deus tem cuidado de você. Não deixe a sua fé enfraquecer. Porque o nosso socorro em nome do Senhor que criou o céu e a terra. E eu já vou finalizar, só quero ler um versículo aqui. Da sua vida. Só um versículo. Você não precisa de abrir. Eu vou ler rapidamente esse versículo aqui. Sabe, irmãos? Porque eu só tenho história de milagres. Já vivi muita coisa nessa vida. Mas eu quero dizer uma coisa. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Eu acho que... Deixa eu ver se eu não acertar o versículo. Eu vou falar o versículo sem ler aqui, tá bom, irmãos? Se eu não achar aqui, porque de repente eu esqueci o número. Isso. Jeremias 29:11. Porque eu pensei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, Senhor, o pensamento do Senhor para você não é derrota. O pensamento do Senhor para você é de vitória. Então, na luta que você está passando, Deus vai te dar vitória. Mas você precisa de crer. Mas pastor, eu não estou aguentando. Você pode chorar, você pode se jogar no chão, você pode virar cambalhota, mas você pode perder a fé. Você pode fazer igual fazia lá dentro do hospital, orava, gritava mesmo do Senhor, clamava mesmo do Senhor, chorava mesmo. Eu chorava, tem um dia que eu estava chorando tanto que um deles falou assim: mas você tem tanta fé, você já orou, você já profetizou, você já falou. E eu chorava assim mesmo, eu orava assim mesmo, as pessoas olhavam para mim, achavam, não sei se eu pensava que eu era louco ou o que era, mas eu não tinha vergonha de clamar dentro. Então não tem problema se você vai chorar, se você vai clamar, se você vai se humilhar. Eu ajoelhava no chão, eu levantava minha mão. Então você faz isso. Ora, acredita. Não precisa, já vou encerrar. Ora, acredita no teu milagre. Porque se você orar, crendo no teu milagre, irá acontecer. Amém? Eu quero agradecer essa rica oportunidade que o Senhor me deu aqui, de expressar minha gratidão ao Senhor, conforme diz Salmo 116, versículo 12, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Irmãos, eu queria poder recompensar todos que estão me ajudando. Eu não tenho como recompensar, mas tem um que eu nunca vou ter como recompensar mesmo. É Jesus. Aleluia! Tudo que Jesus tem feito por nós. Eu hoje orando falei: Senhor, eu queria recompensar todos, não tem como. Talvez eu poderia até recompensar alguém, mas ao Senhor nunca vou poder recompensar. Porque é o que o Senhor tem feito por nós. Eu não tenho o que fazer a não ser a minha gratidão ao Senhor e a cada um que tem nos ajudado. Muito obrigada por essa oportunidade. O Senhor continue abençoando a todos vocês e que o milagre de cada um de vocês aconteça. Em nome de Jesus.